Bora, meu povo, muita paz para vocês. Hoje como a gente viu, as questões anatômicas, né? Por isso que eu passei aquela atividade de sistema digestório para vocês. Hoje a gente começa a ver as patologias do aparelho digestório, que também, como todas as outras, essa é até mais fácil. Hoje eu escolhi a gastrite e a úlcera péptica, né? E é conhecida como úlcera de um modo geral, certo? Veja só, aqui o sistema digestório, só para relembrar vocês, aonde começa, né? Boca, termina aqui no ânus, ou seja, você não tem só boca, esôfago, estômago e intestinos. Você tem fígado, você tem vesícula biliar, você tem pâncreas, ou seja, você tem um conjunto de anexos também que fazem parte do sistema digestório. O órgão central do sistema digestório é o estômago. Pronto. Olha o que eu botei logo aqui. Estômago. Quando eu pedi para que vocês descrevessem o estômago, a descrição é de um órgão. Olhe como ele é, ele parece uma bolsa, semelhante a um grão de feijão, só que é maior, obviamente, é o formato que é de um grão de feijão. E internamente, principalmente isso, internamente ele é revestido de mucosa, cheio de microvilosidades. E é esse tecido mucoso que sofre muito no processo digestivo. Por quê? Porque, de qualquer sorte, se não tiver alimento aí dentro, tem o suco gástrico, que é formado por uma série de ácidos, de enzimas, e que tem o ácido clorídrico, o HCl, como a base. Então, veja só, por que foi que eu botei essa outra gravura logo aqui embaixo? Porque quando a gente pensa no alimento, automaticamente o nosso cérebro manda mensagem dizendo assim, vem comida por aí. E às vezes você está com fome e só pensa. O que acontece? Quando o cérebro manda a mensagem, olha o que o estômago faz. Ele se enche desse suco. Ele forma uma poça. Porque ele vai receber, vai cair por aqui alimento. Aí não vem. Ora, se ele recebeu uma mensagem que viria alimento e esse alimento não vem, o que é que ele vai fazer? O que é que esse suco gástrico vai fazer? Vai começar a corroer a parede do estômago. E é por isso que a gente não pode estar com o estômago vazio. É por isso que precisa as alimentações, os alimentos precisam ocorrer de forma sistemática, de forma correta, para que o ácido clorídrico faça com o seu estômago, com a sua mucosa, o que iria fazer com o alimento. Além disso, alimentos ricos em condimento, gordura, o fumo, o álcool, as frutas cítricas, tudo isso cooperam aqui com a corrosão, com as gastrites da vida. Uma vez eu vi uma reportagem no programa da Ana Maria Braga, super interessante, eu nunca tinha visto não. Eu já presenciei necrópsias, já vi um cidadão que tinha acabado de comer uma comida de dendê. É interessante quando abre o estômago que vê toda aquela farofagem ali dentro, toda aquela umidade ali, tudo cheio de dendê. É interessante. Mas essa da Ana Maria, ela fez diferente. Ela disse assim, olha, o que é que ela fez com a Coca-Cola? Ela colocou migalhas de pão, de biscoito, não lembro, tem tanto tempo, e colocou Coca-Cola dentro de um saco e sacudiu. Que não é só a Coca-Cola, é o refrigerante de um modo geral. Quando ela sacudiu, que ela parou o saco, estava aparecendo dentro do saco uma fumaçaria, uma coisa preta, uma coisa esquisita. O que ela queria demonstrar? Ela queria demonstrar o que certos alimentos, e principalmente os refrigerantes, fazem no nosso estômago.
Então, a gente precisa ficar atento com aquilo que a gente coloca pela boca. Nós somos aquilo que colocamos pela boca. Aqui eu não estou pregando natureba, não. Apesar de que, com essa pandemia, essas questões naturais, eu aprendi a comer muita coisa e vi a diferença que é você comer uma salada bem feita, com calma, com produtos de boa qualidade. Isso é fantástico. Você sente o seu organismo trabalhar de uma forma diferente. Aí o que acontece? Você começa a comer um monte de porcaria. Essas coisas da rua, cachorro quente. Gente, a gente pode comer de tudo, mas de tudo um pouco. Quando meu filho era pequeno, tinha o dia da porcaria. Uma vez por mês, a gente comia porcaria. Pastel, hambúrguer. À medida que vai crescendo, infelizmente, a gente não tem como controlar mais isso muito, né? Mas, assim, a alimentação é muito importante, não só na qualidade, mas na quantidade. Tem gente que come, enquanto não vê, até aqui, cheio, o estômago todo cheio, a sua bolsinha toda cheia, não matou a fome, não é assim. O nosso cérebro precisa mandar informação de que a saciedade aconteceu, mas isso leva tempo. Por isso que comer devagar, mastigar bem, é extremamente importante. Respirar e mastigar, fazer o processo da insalivação, deglutir uma pasta úmida. Se você come rápido demais, você não sente gosto, o seu cérebro começa a achar que nunca vai encher, até encher tem que estar até a boca, e não é assim. É por isso que a questão da mastigação é importante, para dar tempo ao cérebro assimilar e dizer assim, encheu. E muitas vezes você come um prato menor e enche. Bem, bora que vamos. Aí nós nos deparamos com a primeira coisa, que é a gastrite. Ite, inflamação. Então, é o processo inflamatório, gastro-estômago. Processo inflamatório do estômago. Ou seja, a inflamação do revestimento do estômago, causada por uma variedade de fatores, desde o alimento até o estresse. E aqui a gravura mostrando o cidadão sentindo uma dorzinha. Quem tem gastrite sabe do que eu estou falando. E aqui o que é que realmente está acontecendo no estômago dele. Olha como está hiperemiado. Está bem vermelho, uma área até grande. E começa assim. Não quero amedrontar não, mas olha, gastrite, úlcera, câncer. Morre. Então, assim, o estômago é uma área sensível. Enquanto você é jovem, você não sente tanto o abalo. À medida em que você vai envelhecendo, em que o metabolismo vai ficando lento, as coisas começam a acontecer. Então, repare, gastrite é um processo inflamatório do estômago. Quando ele diz a inflamação no revestimento, é a mucosa gástrica. Certo? Agora que vamos. Quais são as principais causas? Medicamentos como anti-inflamatório, e aspirina. Aspirina é uma desgraça, misericórdia. Álcool, fumo. Eu tomo minha cervejinha, mas tem gente que toma engradados de cerveja. Ou o que é pior, toma cachaça. E a nossa cachaça não é a nossa... E engraçado que os nossos avós tomavam cachaça no interior e, de qualquer sorte, você não via tanto isso. Sabe por quê? Porque a qualidade, a pureza do produto lá era uma. Aqui não tem pureza nenhuma, é como cigarro. Lá eles fumavam fumo de corda e não tinham tanto problema. Mas os daqui têm muito mais problemas, por incrível que pareça. O fumo, já falei, enzimas digestivas do duodeno, não só as enzimas, mas os ácidos também, ou seja, as substâncias ácidas do estômago e do duodeno e intestino de modo geral. Alimentos condimentados, frituras, gorduras e frutas ácidas, principalmente a gordura e a fritura. A fritura, a depender do que você usa, a gordura ela é pesada.
e ela demora muito de sair daquele mesmo local. E enquanto ela está naquele local, ela vai corroindo, ela vai danificando, ela vai deixando empermeado, certo? Situações de estresse. Veja só. Aí você pode me dizer, se o estresse fosse realmente um problema bem direto da gastrite, misericórdia, eu já estaria campada da vida. Só que é o seguinte, o problema do estresse, gente, é a consequência dele. Várias pessoas reagem de várias formas. Tem uns que estressado vai beber, estressado vai comer demais. Tem outros que come chocolate, come até se saciar. Tem outros que dão para fumar. Ou seja, na verdade, o estresse é o gatilho. Pronto. O que vem depois depende de cada um. Mas o estresse é uma forma. Assim como tem pessoas que quando estão estressadas não comem nada. E o ácido está lá, comendo forte, porque você está zangado, você está para lá e para cá, você está angustiado e você sente logo alguma coisa a nível de estômago. E isso pode causar a gastrite, certo? Você tem 2 tipos de gastrite, aguda e crônica. A aguda é aquela causada justamente por esses fatores, né? A comida errada, o álcool, o fumo, o estresse, essa é aguda, porque acontece em um determinado momento. Muitas vezes você vai usando esses fatores, esses condimentos, essa bebida, esse cigarro, vai usando. Tá jovem, o organismo tá beleza. Lá na frente, ele diz, olha eu aqui. E aí dá um pico em um quadro característico da gastrite. E a crônica? A crônica, geralmente, é através do Helicobacter pylori. Ou seja, é um tipo de bactéria, olha o nome, Helicobacter pylori. Pylori vem de pyloro. Ela, geralmente, fica exatamente naquela região por debaixo do muco. A miserável é tão ruim que quem tem, muitas vezes, demora muito tempo de descobrir, porque fica ali por debaixo. Então, assim, ela é crônica, porque ela está ali, já fez seu meio de cultura, está se reproduzindo e a cronicidade vai acontecer. Vira e volta, olha a dor. E aí uma série de procedimentos médicos tem que acontecer para aliviar essa dor. Na apostila de vocês eu vou inclusive colocar uma tabelinha, né? Vai uma tabelinha dizendo a questão do tipo da úlcera, não é nem da gastrite, da úlcera, mas aqui é só o início, né? E aí, por quê? Porque a depender de alguns quadros, você vai saber em que situação, em que localização está essa sua úlcera, né? Qual é a sintomatologia? Dor epigástrica, aqui, que o pessoal chama da boca do estômago, né? É aqui abaixo, ó, entre uma mama e outra. A boca do estômago. Deixa eu levantar um pouquinho para vocês verem. Ó, é aqui. Viu? Dor epigástrica. Epigástrica, epi acima do estômago. Vômito, olha, e bote na cabeça. Assim como os outros sistemas, náusea, vômito, dor abdominal, pirose, como tem aí a disfagia, que é a dificuldade de deglutir, tudo isso são sintomas de patologias do sistema digestório. Então, dor epigástrica, vômito, náusea, eructação, ou seja, rota toda hora, pirose após as refeições, o queimou a nível de estômago, digestão difícil e demorada e até anorexia, porque você começa a estar empachado, tem alguma coisa que está de errado, está empachado. Você terminou de comer, mas demora sabe o que é isso? Pode ser o indício de uma gastrite. E a anorexia, a falta do apetite por conta da dor. Eu não quero sentir a dor. Aí eu prefiro não comer para poder não sentir a dor. Aí o que acontece? Se você não come, em alguns casos piora. Em alguns tipos, quando você se alimenta, melhora. Vocês vão ver depois. Eu vou mandar para vocês. E em casos mais extremos, pode apresentar hemorragia digestiva. E aí esse vômito tem um nomezinho, hematêmese. Lembra lá da hemoptise?
no sistema, nos problemas pulmonares, era o vômito com sangue e era hemoptise. O vômito aqui, a nível digestório, é hematêmese. Qual é a diferença principalmente na coloração? Quando o indivíduo bota para fora o vômito e você olha e vê aquele vômito preto, né? Aquela cor vinhosa, veio do estômago. Mas se ele for vermelho, espumante, rutilante, ele veio dos pulmões. Qual é o diagnóstico? Endoscopia, com realização de biópsia e de radiografia contrastada, né? O indivíduo ingere um determinado produto que vai contrastar, vai colorir a área que está lesada lá no interior. Qual é o tratamento? Antiácido, para melhorar a acidez gástrica. Quanto mais ácido, pior para gastrite. Nos casos mais graves, além dos antiácidos, são administrados medicamentos para bloquear a secreção do suco gástrico. Ou seja, não adianta você tirar a acidez se os ácidos continuam sendo jogados no estômago. Então, você bloqueia para ver se você consegue diminuir essa acidez. Se a gastrite for causada pelo H. pylori, deverá ser indicada a antibiótico-terapia, já que é um micro-organismo, é uma bactéria, certo? Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Ingerir dieta branda e fracionada, com ausência de alimentos irritantes à mucosa, pimenta, qualquer tipo de condimento, gordura, álcool, fumo. Desenvolver atividades físicas com a finalidade de reduzir o estresse, e é preciso mesmo. Não adianta. Se for o caso, mete medo nesse paciente. Dizer para ele que está adiantando alguma coisa, então tem que ficar calmo, tem que passear, tem que evitar as brigas, evitar as preocupações. Evitar a ingestão de álcool, de café e o uso do tabaco, ou seja, do fumo. E aí nós vamos vir para essa moça, a úlcera péptica. A úlcera péptica, elas são lesões, são verdadeiros buracos, são feridas. Eu fiz questão de colocar, ó para isso, ó para isso, ó para isso. São verdadeiros buracos. Repare que aqui está um processo inflamatório, mas ela vai começando, ó, a esburacar. Caracterizam-se por surtos de ativação em períodos de calmaria, ou seja, é por isso que ela é crônica. Ela vem intensa, depois alivia. Quando você toma leite, então, né, dá um alívio, e o ideal é que não tome. Se você tomar uma água gelada, vai melhorar momentaneamente, depois volta. Com evolução crônica, as áreas mais acometidas são as do estômago e a do duodeno, certo? Então, em qualquer uma dessas áreas pode acontecer as feridas. Aqui você tem a úlcera gástrica, o nome já está dizendo, é no estômago, e você tem a úlcera duodenal. Então, a forma predominante é de úlcera péptica, né? Está associada à hipersecreção de ácido e pepsina, que é um outro tipo de ácido do estômago, que ao chegar ao duodeno gera as erosões, ou seja, as feridas. Então, é a forma predominante da úlcera péptica. Úlcera péptica é a mesma coisa que você falar úlcera, né? Então, a úlcera duodenal. Então, você tem a úlcera duodenal, que é a nível de duodeno. O duodeno é a primeira porção do intestino delgado. E você tem a úlcera gástrica, que é a nível de estômago. A úlcera é, na verdade, a consequência. A úlcera antes foi um dia uma gastrite. Não cuidada. Olha aqui, a úlcera gástrica está relacionada ao aparecimento de uma lesão devido à deficiência dos fatores de proteção da mucosa gástrica, com a ação do ácido clorídrico, certo? Olha aqui a gravura, a feridinha bonitinha, linda e maravilhosa, tá vendo? Então, assim, isso aqui pode se transformar em um câncer. Isso aqui antes, foi isso aí. Vermelhinha, bonitinha, uma dorzinha, e que se instala e a pessoa se acostuma tanto com ela. Ah, eu tenho gastrite. Ah, o nome é até bonito, né? Mas um dia ela foi isso daí.
Bora aqui. Sintomatologia. Dor em queimação e corrosiva, tipo cólica, relacionada quase sempre à alimentação, irradiando para o rebordo costal. Aí como se fosse, é a sensação que vai tomando tudo. Aí às vezes a pessoa acha que é cólica ou são gases. Náusea e vômito de novo. Em casos mais graves, observa-se hemorragia nas fezes, melena, ou vômito, hematemas. E aqui eu coloquei a gravurazinha do que seria o melena, olha aqui. E aqui o vômito com sangue, certo? Claro que aqui é um desenhozinho animado. Mas eu chamo a atenção mais para aqui, para o melena, né? Que parece uma borra de café. Quais são os cuidados? Fazer no mínimo, ou seja, uma alimentação fracionada. Fazer no mínimo 4 refeições diárias, em intervalos regulares, mastigando bem os alimentos, para não dar trabalho na digestão. E quanto mais tempo esse alimento fica ali, sendo absorvido de forma lenta, é pior. Evitar frituras, condimentos como pimenta, alho, cebola, refrigerante, café, chá. Chá tem uns resíduozinhos. Faça um chá e veja se ele não fica com resíduozinho da planta que foi feito. Bebida alcoólica e o uso de tabaco, que é o fumo. Modificar o estilo de vida, visando a diminuição do estresse. Isso é importante e aí todo mundo tem que procurar ver se é lendo livro, se é vendo televisão, se é passeando, se é namorando, seja lá o que for. Não fazer uso de comprimidos sem prescrição. Observar a presença de sangue nas fezes e nos vômitos. Isso é um cuidado, até você orientar seu paciente para que depois quando for defecar, dá uma olhadinha nas fezes para ver se tem sangue. Tem gente que não gosta de olhar as fezes e tem que se olhar. Olha aqui a úlcerazinha. Aqui tem um processo inflamatório, certo? E olha aqui começando a obstrução a se formar, tá vendo? Ó o excesso da secreçãozinha aqui. Tudo vermelhinho. Ela aqui, mais bonita do que a outra. Essa tá perfeita. Ó, erosão. Ó a diferença dessa. Ela tá começando a se fazer, certo? Ó. E aqui ela tá prontinha, ó. Chega a estar com tecido necrosado aqui por perto. E aqui virá um câncer se não já está, certo? Então aqui é uma úlcera duodenal. Então, gente, ó, eu vou ilustrar isso eu vou ver se eu procuro, meu filho, que tem umas imagens muito boas. E a área do estômago é um dos melhores sistemas para que a gente visualize através de vídeo. E aí eu vou dar uma procurada e vou enviar para vocês, tá bom? Um beijo no coração de vocês.